Queridos irmãos, queridas irmãs, então o vídeo de hoje é de número 233, a Gênesis capítulo 15. Então, na Gênesis, na questão de número 29, o tema de hoje é possessos. Mas é necessário, por mais que nós vamos trabalhar em cima do tema possessos, é preciso voltar no livro dos Espíritos, ou melhor, no livro dos Médios, na questão de número 241, no capítulo 23 da obsessão. O capítulo 23, nós vamos usar ele muito quando nós formos tratar desse livro Obsessão e Desobsessão. E eu não sei se é porque eu tenho anunciado que nós vamos esmiuçar esse livro Obsessão e Desobsessão, mas eu já estou recebendo o meu, como se diz assim, eu já estou recebendo o meu salário em forma de pancada, tanto pancada física quanto pancada psicológica, emocional, porque as trevas elas não querem que a gente trata desses assuntos. Mas é aquilo que eu já disse, só depois de morto para poder me calarem. Antes eles não vão conseguir me calar. Eu posso até me sentar para descansar, mas eu não deito, eu não entrego, eu não calo a boca. Porque as trevas não querem que esse tema seja tratado. Eles não querem que trate de obsessão, possessão, subjugação, obsessão simples, fascinação, subjugação. Eles não querem que trate desse assunto. Por que eles não querem que trate desse assunto? Porque tratar desse assunto é retirar deles algumas ovelhas, porque a humanidade age de certa forma porque são mal instruídas, não têm conhecimento de certas situações. Então, quando aparece um doido falando a respeito do assunto, você acha que eles vão dar tapinha nas minhas costas? Aí você pode me dizer assim, mas se você está tratando esse assunto, cadê a proteção divina? Aí eu lhe digo da seguinte forma, com todo respeito: se a providência divina retirar de mim todos os ataques que eu recebo, que mérito eu terei lá no final? Então eu tenho que levar mais, com todo respeito, eu tenho que levar mesmo pancada. Agora eu tenho que me resignar, eu tenho que aceitar. Então, olha só para você ver, nós vamos tratar no livro A Gênesis possessos. Só que esse nome, possesso, esse termo,
se usava-se na antiguidade. Depois, na codificação da doutrina dos espíritos, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele, através dos fatos minuciosos, das pesquisas, dos estudos, ele percebeu que o termo possesso tinha que ser, de certa forma, substituído por subjugação, porque existe 3 tipos de obsessão: obsessão simples, obsessão fascinação e obsessão subjugação. Se não existisse o termo subjugação, obviamente o termo seria, de fato, possessão. Possessão se usava na época do Cristo, 2000 anos atrás. E antes do Cristo também. Porque nós temos que entender que esses fatos todos, a doutrina dos espíritos não pode, assim, requerer eles como sendo ela a descobridora. Não. Sempre existiu obsidiados, obsessores, possessos. O que Kardec fez foi estudar e separar o joio do trigo. Então, olha só para você ver como que Kardec trata no Livro dos Médiuns, capítulo 23, a possessão. Olha só. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. Só que nós temos que entender que existe vários, nós vamos continuar esse assunto, existe vários tipos de obsessão. Existe a obsessão pelo fato de eu ter prejudicado muitos seres em vidas passadas. Por eu ter desgraçado com a vida de muitas pessoas em vidas passadas. Mas existe também a obsessão que não é uma obsessão, e sim uma afinidade de energias de perseguição para cima daquele que está trabalhando. Que, com todo respeito, acontece comigo e com muitos outros que tentam trabalhar para nosso Senhor Jesus Cristo aqui, para acordar as pessoas. Então, às vezes, somos tidos como, por exemplo, obsessão simples, fascinação, subjugado, possessos, obsidiados. Mas é preciso separar o joio do trigo, você entendeu? Porque às vezes a obsessão que nós sofremos não é uma obsessão pelo fato de nós termos prejudicado alguém em vidas passadas, e sim por hoje querermos abrir os olhos das pessoas contra as armadilhas das trevas. Então eles investem para cima da gente. É a mesma coisa, por exemplo, eu gosto de dar esses exemplos assim. Por exemplo, você pensa assim, eu vou criar abelha.
Então você tem que comprar roupa especializada de apicultor. Caso contrário, as abelhas elas vão te ferroar, elas vão te picar. Milhões de abelhas, não é verdade? É a mesma coisa. Então, mesmo assim, aquela roupa, ela não te protege 100%. De vez em quando, uma, duas, três abelhas, ela te ferroa. Ela te pica, né? Agora, por que que ela pica você? Duas, três, mesmo você com aquela roupa? Porque você ali está empenhado naquele trabalho. Agora, se afasta daquele trabalho para você ver. Se afasta. Que não te acontece nada. Por exemplo, eu tenho o hábito de dizer assim, mas é interessante. As pessoas vivem. Isso aí acaba sendo até um julgamento meu de vez em quando, mas não deixa de ser uma análise, um estudo. Eu penso assim de vez em quando, mas é interessante. Tem pessoas que já levanta de manhã e já vai para o bar beber e bebe, 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 bebe o dia todo. E não sofre ataque, não sofre enfermidade nenhuma. Mas um dia eu levei isso ao conhecimento de vó. Aí vó pegou e falou para mim mais ou menos assim, mas é preciso entender, meu filho, que os nossos irmãos são copos dos espíritos. Então os espíritos, eles não vão quebrar aquele copo que eles usam. Então eles até amparam, eles até auxiliam para que nada lhes aconteça. E além do mais, o vício é uma doença. O vício é uma enfermidade. Então aquele que não tem vício, ele é atacado quando ele fala, quando ele orienta aqueles viciados a respeito dos males da situação que se encontra. Então, olha só, eu estou lendo aqui a respeito da subjugação, porque nós vamos, na Gênesis, nós vamos tratar de possesso. Então, Kardec, ele aboliu esse termo possesso, mas nós vamos tratar na Gênesis possesso. Então, você vai entender na Gênesis que não existe possesso, e sim subjugados, né? Que é que, olha só, dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos. Quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo de um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados.
Então eu quis ler isso aqui, né, para deixar registrado, porque senão as pessoas elas vão me ver tratando aqui de possessos e elas vão pensar assim, ora, mas não existe possessos, existe subjugados, mas sabendo de antemão que isso pode acontecer, então eu já procurei me precaver-se, né? Então, aqui iniciando, olha só, possessos, questão de número 29. Esse registro aqui, ele encontra-se no Evangelho de São Mateus. E também tem aqui de São Marcos também. Vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiramente em dia de sábado na sinagoga, os instruía. Admiravam-se da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade e não como os escribas. Ora, achava-se na achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que exclamou: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem és. És o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Então você observa que naquela época já existia a subjugação. Nesse caso aqui, é uma subjugação tanto corporal quanto moral, porque o indivíduo encontrava-se totalmente fora de si, sem controle de todas as situações que encontravam-se à sua volta ou com ele mesmo. Mas o mais interessante é que, olha só para você ver, o espírito, através daquele homem, né? Quem entra em contato com Jesus. Olha só. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, né? Que exclamou: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Então você observa que o espírito imundo, impuro, sofredor, obsessor, né? Porque o possesso, vamos dizer assim, é um obsessor, o subjugado é um obsessor, então tudo é um obsessor. Você observa que o espírito, ele exclama: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré. Então você observa com todo o respeito o poder de um espírito desse também. O poder desse espírito também. Porque
ele, ao ver Jesus, ele se revoltou. Ele era tão verdadeiro ali. E vamos dizer também que aquele homem subjugado ali, né? Obsidiado por aquele espírito, era um médium tão verdadeiro que aquele espírito, aproveitando-se das faculdades mediúnicas desse homem, esse espírito, ele praticamente ele exclamou, ele desafiou Cristo. Porque se fosse um espírito falso, um espírito anímico, através de um médium anímico, essa passagem aqui não teria acontecido. Então, olha só, um espírito impuro que exclamou: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem és. Ó, o Espírito dizendo para Jesus: sei quem és. És o Santo de Deus. Esse termo é o termo do espírito obsessor, ou do espírito impuro ali. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Isso é possível? É possível. Se tratando de Jesus, é possível. E se tratando também de outros fatores que eu vou dizer agora, é possível. Por que que esse espírito impuro, imundo, possesso, por que que ele se afastou desse homem quando Jesus ameaçadoramente mandou ele calar a boca e se afastar daquele homem? Por que que ele se afastou? Ele se afastou não pelo fato de Jesus ter o ameaçado, ameaçadoramente. O ameaçado não foi a moral do Cristo, o caráter do Cristo. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então a moral do Cristo, que foi de encontro àquele espírito, e obviamente o enfraqueceu. Cala-te. Então, quando a pessoa tem moral, quando ele tem caráter, ele pode dizer: cala-te. Cala-te e saia do nosso irmão. Ele tem moral. Ele pode impor a sua vontade, porque ele tem moral, ele tem caráter, ele tem conhecimento de causa, ele tem conhecimento de efeito. Agora, uma pessoa sem moral, ele não deve nem passar perto de uma situação quanto a esta, porque o espírito imundo, eu vou usar esse termo com todo respeito, aquele espírito pode sair de lá e vir pegar a pessoa pela goela e matá-la sufocada. Você entendeu? Porque o que barra é a moral, é o caráter, é o conhecimento de causa
e de efeito. Então, quando Jesus disse, cala-te e saia desse homem, Jesus tinha em mente tudo que havia acontecido e que estava acontecendo até aquele exato momento. Caso contrário, Jesus não ia dizer, ele não diria, cala-te. Porque esse cala-te é um ponto final. Chega. Até aqui você fez o que você bem quis. Agora chega. Não é permitido mais. Porque essa pessoa, vamos dizer assim, vamos emendar assim, essa pessoa tem feito por merecer se livrar de você. Você é que não tem concedido a essa pessoa oportunidade que ela cresça, que ela se melhore, que ela se renove. Então, cala-te e saia. Você conseguiu entender agora? Eu vou continuar esse tema no próximo vídeo.